Boa noite. Boa noite. Lava Jato acusa Delfim Neto de receber propina na construção da usina Belo Monte. O agente da corrupção foi o petista Antônio Palocci, diz o Ministério Público Federal. O empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, e o ex-diretor da Holding, Ricardo Saúde, são libertados pela Justiça Federal de Brasília. Os dois tiveram os passaportes retidos, continuam a responder processos e podem voltar para a cadeia. Decisão no Supremo desaponta a defesa de Lula. O ministro Lewandowski não envia ao plenário um caso de prisão em segunda instância que poderia beneficiar o ex-presidente. Moradores reclamam de mudanças na saúde municipal da Zona Leste paulistana. Unidades de assistência médica ambulatorial e o atendimento de UBS estão para ser transferidos. Estudante da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo é punido pela faculdade por ofensa racial. Ele fotografou e distribuiu imagem de colega dizendo que havia encontrado um escravo no fumódromo da escola. Uma assistente social esteve à frente do programa de aborto legal para vítimas de estupro e para mulheres com risco de vida por gravidez. Vale a pena conhecer Irotilde Gonçalves Pereira, uma pessoa que é a cara de São Paulo. O Jornal da Gazeta está no ar. Moradores da Zona Leste de São Paulo reclamam de mudanças que estão sendo feitas pela Prefeitura na saúde. Elas devem atingir algumas unidades de assistência médica ambulatorial. O atendimento nas UBSs também pode ser transferido para outras unidades. A dona Helena mora em frente à UBS Jardim Tietê 2, em São Mateus, na Zona Leste. Ela e os vizinhos estão indignados. É que todos os atendimentos daqui serão transferidos para outra UBS do bairro. Clínico geral, pediatra, ginecologista, dentista e o setor de vacinas. Muito ruim porque o Tietê 1 lá embaixo não vai comportar esse pessoal e a gente tem que se localizar daqui para ir lá para baixo, é muito longe. A vizinhança fez um ato para protestar contra as mudanças que fazem parte de um plano de reorganização da Prefeitura anunciado para começar agora em março. O posto de saúde vai se transformar num centro especializado de reabilitação, mas os moradores não concordam. Esse posto foi construído uma luta da comunidade de muita luta, muitos anos. A unidade básica de saúde o governo tem que abrir e não fechar. Segundo a Prefeitura, esses moradores serão transferidos para esta outra UBS, a Jardim Tietê 1, que fica a menos de 2 quilômetros de distância. Aqui está prevista a ampliação das equipes de saúde de 4 para 8 e também a implantação de um centro de odontologia e de um núcleo de apoio à saúde da família, 2 serviços que ainda não existem. Apesar das novidades, segundo os moradores, o serviço de pronto atendimento pode acabar. Se fechar, vai ficar ruim. Vai mesmo, que a gente não tem onde correr, né? Tem o hospital, né, Sapopemba, mas ali é aquela coisa, né? É só emergência. Outra que está na lista de reorganização é a UBS Iama Jardim Brasília, na região de Arthur Alvim, também Zona Leste. Este membro do Conselho Gestor de Saúde do posto diz que o atendimento de emergência deve passar por um enxugamento de 30%. Com que objetivo? Que cada pessoa busque ser atendida onde tem o seu prontuário, que é a história da sua saúde. Você se passar no AMA agora com uma dor de cabeça, o médico vai te dar um analgésico, não vai resolver a sua dor. O correto seria fazer ir mandar para uma especialidade, fazer a avaliação do seu estado de saúde. Essa é a realidade que o AMA não traduz. O Carlos foi atendido na AMA e teme que a vizinhança fique sem médico. Esse daqui é o posto de Jardim Brasília. No José de Anchieta, por exemplo, são 40 dias para a gente passar com um clínico, em média. Já aqui, a gente chega e é bem atendido como eu fui atendido agora pelo médico. Se houver essa redução, eu acredito que a população vai ser muito prejudicada. O Jornal da Gazeta pediu informações à Secretaria Municipal da Saúde sobre a situação da AMA Jardim Tietê 1 e da AMA Jardim Brasília. A Secretaria não respondeu às perguntas. Justiça Federal de Brasília manda soltar Joesley Batista, da JBS Friboi. O ex-diretor da Holding, Ricardo Saúde, também teve a liberdade concedida. Joesley e Saúde foram presos em setembro do ano passado por supostamente omitirem informações nos depoimentos da delação premiada.
De acordo com a decisão do juiz Marcos Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara Criminal de Brasília, Joesley está preso preventivamente há exatos 6 meses, prazo muito superior aos 120 dias previstos para a conclusão de toda a instrução criminal, que sequer há processo contra o empresário, já que o caso ainda está em fase de investigação. O juiz ressalta também que, pelo fato de Joesley ser beneficiário de acordo de colaboração premiada, só pode ser denunciado se e quando o termo do ajuste for desconstituído pelo juízo que o homologou. Para Reis Bastos, ele tem residência conhecida, ocupação lícita e colabora com as investigações sem notícia de antecedentes que o desabone. Como o Ricardo Saldi está na mesma situação que Joesley, a decisão foi estendida também a ele. Agora, os dois precisam entregar o passaporte, não vão poder viajar ao exterior sem autorização judicial, devem comparecer a todos os atos do processo e manter os endereços atualizados. Para firmar o acordo de delação, Joesley entregou à Procuradoria a gravação de uma conversa com Michel Temer no Palácio do Jaburu, fora da agenda oficial do presidente. Em um trecho, o empresário disse que estava de bem com Eduardo Cunha e Temer respondeu: "Tem que manter isso, viu?" Joesley e Saldi foram presos por ordem do ministro do Supremo Edson Fachin, depois que o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, encontrou uma gravação em que eles revelavam ter envolvimento com o ex-procurador Marcelo Miller quando ele ainda era integrante do Ministério Público, além de insinuações sobre detalhes que não teriam sido incluídos nos depoimentos e citações que implicariam ministros do STF. Por causa disso, eles se tornaram suspeitos de descumprirem um acordo de colaboração. Poucos dias depois, Joesley e o irmão dele, Wesley Batista, foram alvos de uma nova ordem de prisão, dessa vez expedida pela Justiça Federal de São Paulo. Os dois foram acusados de usar informações privilegiadas da delação para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Esses mandados de prisão foram revogados no mês passado pelo Superior Tribunal de Justiça e Wesley está solto desde então. Antes de sair do cargo, Janot pediu a rescisão da delação de Joesley e Saldi e já os denunciou, assim como a atual chefe do MP, Raquel Dodge, que também pediu ao Supremo a homologação do rompimento. Os pedidos estão com o ministro Edson Fachin. E ainda nesta edição do Jornal da Gazeta, mais informações sobre a saída do empresário Joesley Batista da prisão. O ex-presidente do grupo BRF, Pedro Andrade de Faria, foi solto hoje pela Polícia Federal. Ele tinha sido preso na segunda-feira pela Operação Trapaça, acusado de encobrir fraudes em amostras laboratoriais. A Justiça Federal do Paraná decidiu não prorrogar a prisão temporária de Faria porque o executivo está fora do comando da empresa e, portanto, não poderia atrapalhar as investigações. Também foram soltos hoje os outros 9 funcionários e ex-funcionários da BRF e tinham sido presos no início da semana suspeitos de fraudarem documentos e fiscalizações para burlar o controle do Ministério da Agricultura. Delfim Neto foi alvo hoje de nova fase da Lava Jato. O juiz Sérgio Moro mandou bloquear R$4.400.000 do ex-ministro. Segundo o Ministério Público Federal, Antônio Palocci, do PT, foi o agente da propina para Delfim. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Curitiba, Guarujá e Jundiaí. Na capital paulista, um dos alvos foi a casa e o escritório do ex-ministro da Fazenda durante o regime militar, Delfim Neto. Ele, que tem 89 anos, ocupou a pasta da Agricultura e do Planejamento e foi deputado federal. É suspeito de receber 10% dos valores que as empresas teriam pago para serem beneficiadas pelo contrato de construção da usina de Belo Monte, no Pará. Segundo as investigações, os outros 90% seriam divididos entre MDB e PT. No despacho que determinou as buscas de hoje, o juiz Sérgio Moro disse que Walter Cardial e Erenice Guerra, aliados da ex-presidente Dilma Rousseff, atuaram na fraude de Belo Monte. De acordo com o magistrado, eles teriam atuado na formação do consórcio que venceu o certame. Erenice foi secretária executiva de Dilma na Casa Civil. Assumiu o ministério quando a petista deixou o cargo para concorrer à presidência da República. Cardial era tido como o homem de Dilma no setor elétrico. O nome do ex-ministro apareceu na delação premiada de Flávio Barra, ex-executivo da Andrade Gutierrez. Barra afirmou ter pago R$15 milhões a Delfim Neto, o que seria uma gratificação pela atuação dele na montagem do consórcio de empresas Norte Energia, que venceu a licitação de Belo Monte em 2010.
Segundo a Lava Jato, o valor foi depositado por meio de contratos fictícios de consultoria de empresas de Luiz Apolônio Neto, sobrinho do ex-ministro, que também foi alvo da operação. Moro determinou o bloqueio de cerca de 4 milhões e 400 mil reais de Delfim Neto e de empresas ligadas a ele. O ex-ministro pode responder pelos crimes de fraude à licitação, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O procurador da República, Ataíde Ribeiro Costa, afirmou que o ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, foi o agente de propina para Delfim Neto. Antônio Palocci foi o porta-voz do governo federal, então deputado federal, para direcionar os pedidos de propina, parte ao PT, direcionados parte ao PT, parte ao MDB. Num segundo momento, Palocci pediu que 10% do valor de 1% do contrato fosse direcionado a Antônio Delfim Neto, que corresponderia à quantia aproximada de 15 milhões de reais. As investigações até o momento apuraram o recebimento de 4 milhões. Nas planilhas da Odebrecht, o procurador disse ainda que Delfim Neto era tratado pelo codinome de professor. Segundo o Ministério Público Federal, ele mentiu durante um depoimento prestado à polícia em 2016 sobre um valor de 240 mil reais que teria recebido por uma consultoria do setor de operações estruturadas da empreiteira. Ele não falou a verdade, ele tentou mascarar os recebimentos da vantagem devida em supostos contratos de consultoria cujos serviços jamais foram prestados, conforme declarado até pelos colaboradores. A defesa de Delfim Neto diz que o ex-ministro não ocupa cargo público desde 2006 e que não cometeu qualquer ilícito e os valores recebidos foram honorários por consultoria prestada. O PT disse que as acusações dos procuradores da Lava Jato não têm o menor fundamento e eles tentam criminalizar o partido, usando a palavra de delatores que buscam benefícios penais e financeiros. O PMDB afirmou que não recebeu propina nem recursos desviados do consórcio que construiu Belo Monte. E agora vamos ao comentário de política com o José Neumann Pinto. Os mandatos de busca e apreensão no escritório e na casa de Antônio Delfim Neto põem por terra algumas reputações sólidas. A primeira é a dele mesmo. Delfim era um scholar brilhante, um verdadeiro patrono da Faculdade de Economia e Administração da USP. Mandava num grupo muito competente, um grupo considerado genial, com outros grandes professores de economia como ele. Nessa condição é que ele chegou, primeiro ao governo do Estado de São Paulo como secretário da Fazenda e depois como ministro da Fazenda da ditadura, a qual ele serviu. Ou seja, aí vem a segunda reputação abalada. Há muita gente por aí que ainda acredita na tolice de que na ditadura militar não havia corrupção. Na ditadura militar não havia divulgação da corrupção, porque havia a censura. E o Delfim, pelo visto, pode ter sido beneficiado por isso. O certo é que isso já faz muito tempo, o Delfim está chegando perto dos 90 anos, e chega a ser até espantoso que nessa idade, e com a sólida fortuna, o patrimônio que ele acumulou ao longo dos anos como consultor, porque afinal de contas ele é uma espécie de Deus, ele era o czar da economia na ditadura, e era uma espécie de Deus no mercado, e não apenas no mercado. Ele era um conselheiro importante do Lula e da Dilma. Como nós acabamos de ver aí no noticiário, há 2 assessores bem próximos de Dilma que estão enrolados nesse problema aí lá de Belo Monte. Erenice Guerra, figura notória, né? E Walter Cardial. Walter Cardial é tido como o homem de Dilma na área de energia. Muita gente, inclusive, o aponta como laranja de Dilma. Ou seja, essa investigação, ela chegou no Delfim, jogou lama na ditadura militar, acabou com essa farsa de que a ditadura militar era limpa e também destrói essa argumentação de que ele não ocupa nenhum cargo público, uma vez que ele tinha uma grande importância em todos esses governos. Ele foi deputado federal, foi constituinte e sempre foi um homem com acesso a essas coisas. E o dinheiro é irresistível, pelo visto, né? Irresistível. Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto.
Até? O presidente Temer está em São Paulo para tratar da quebra do sigilo bancário dele, decretada no início da semana pelo Supremo. Para os advogados de Michel Temer, a análise das contas do presidente ficaria pronta hoje. A microfilmagem dos extratos bancários foi realizada após o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autorizar a quebra do sigilo bancário de Temer. A decisão faz parte do inquérito que apura se o presidente editou o texto do Decreto dos Portos no ano passado para beneficiar empresas do Porto de Santos no litoral paulista. E, em troca, ele e aliados teriam recebido propina. Temer nega. Aqui na capital paulista, o presidente Michel Temer foi aconselhado por aliados e auxiliares a reavaliar a decisão de divulgar os extratos bancários. No início da semana, Temer garantiu que daria à imprensa total acesso aos documentos. O primeiro compromisso de Temer aqui em São Paulo foi uma reunião com o ex-assessor e amigo José Yunes. Yunes já prestou depoimento no inquérito sobre o Decreto dos Portos. Segundo a delação premiada do doleiro Lúcio Funaro, José Yunes seria um dos responsáveis por administrar as propinas supostamente pagas ao presidente. Além de Temer e de Yunes, o ministro Barroso autorizou o levantamento do sigilo bancário do coronel João Batista Lima Filho, do ex-assessor do presidente, Rodrigo da Rocha Loures, o homem da mala da JBS Friboi, e dos executivos da Rodrimar, Antônio Celso Greco e Ricardo Mesquita. Essa é a primeira vez que um presidente tem o sigilo quebrado no exercício do mandato. O temor do Planalto é que a Procuradoria-Geral da República apresente uma nova denúncia contra Temer. Seria a terceira. Outras duas já foram arquivadas por aliados do governo na Câmara. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o jurista Ives Gandra Martins sobre a investigação do presidente Temer. Estudante da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo denuncia que foi alvo de injúria racial na faculdade. Ele foi chamado de escravo em uma foto compartilhada por outro aluno em um aplicativo de mensagens. A vítima registrou o boletim de ocorrência na polícia e a FGV diz que o autor da foto foi suspenso por 3 meses. A fotografia mostra 3 pessoas em um banco. Uma delas é negra. O texto logo abaixo diz: "Achei esse escravo no fumódromo. Quem for o dono avisa." A mensagem teria circulado em um grupo de WhatsApp de alunos da Fundação Getúlio Vargas. Ontem, o estudante prestou queixa por injúria racial na delegacia. O crime prevê pena de 1 a 3 anos de prisão e o pagamento de multa. O autor da foto foi suspenso das aulas por 3 meses. Em nota, a FGV diz que repudia a ação e que o comentário ofensivo foi feito em um grupo privado, sem qualquer participação da Fundação, que além da suspensão, pode adotar medidas complementares a partir da apuração dos fatos pelas autoridades competentes. O diretório acadêmico, que representa os alunos, diz que vai pressionar a faculdade para expulsá-lo. O Coletivo Negro 20 de Novembro, também de alunos da FGV, publicou uma nota de repúdio nas redes sociais. No texto, diz que dentro de uma fundação majoritariamente branca, eles não deveriam se sentir segregados, separados ou humilhados. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, decidiu não enviar um caso de prisão em segunda instância para o plenário. Dependendo do resultado, esse julgamento poderia beneficiar indiretamente o ex-presidente Lula. O ministro é relator de 2 habeas corpus que tratam do tema, mas ele decidiu que não havia urgência, porque ele já concedeu liminar para os 2 réus. A expectativa da defesa de Lula era de que Ricardo Lewandowski levasse o assunto direto para o plenário e, assim, forçasse o julgamento, já que a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, resiste em colocar o tema em pauta. Com a decisão de Lewandowski, a análise sobre prisão depois de condenação em segunda instância, que poderia beneficiar Lula, continua sem data para ser julgada no Supremo. O ex-presidente foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a 12 anos e 1 mês de prisão, no caso do apartamento no Guarujá. Aguarda recurso no Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, o que deve ocorrer até o fim deste mês. Depois da decisão dos desembargadores, Lula pode ser preso, como definiu o STJ no começo da semana.
O Superior Tribunal de Justiça negou hoje o pedido de prisão domiciliar do deputado Paulo Maluf, do PP. A defesa alegou questões humanitárias e riscos à saúde dele para justificar a concessão da liminar. Mas o ministro Jorge Mussi entendeu que até agora Maluf tem recebido assistência médica adequada na prisão. Paulo Maluf foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 7 anos e 9 meses de prisão, em regime fechado pela prática de crime de lavagem de dinheiro. A Justiça entendeu que ele desviou recursos dos cofres públicos quando exerceu o cargo de prefeito de São Paulo na década de 90. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala da credibilidade dos partidos e dos políticos no Brasil. Os partidos políticos brasileiros, como se sabe, estão em crise, perderam a função. A própria política caiu em descrédito. Não há mais debate de ideias, pouco importa que legenda está no poder. Muita gente pedia uma reforma política, pois ela chegou. Os partidos legalizaram a infidelidade, instalaram uma porta giratória na entrada, reservaram 2,6 bilhões de reais do Tesouro Nacional para a compra de mandatos e mudaram de ramo. Os partidos viraram prostíbulos. A expressão decoro parlamentar frequenta as constituições brasileiras desde 1946. O primeiro caso de cassação de mandato por falta de decoro ocorreu em 1949 contra o deputado Barreto Pinto, por ter posado de cuecas para uma revista. Hoje, essa expressão, falta de decoro, parece insuficiente para descrever a atual fase pornográfica da política. Decorosa ao extremo, a Constituição não contém palavra mais forte para descrever a sem-vergonhice que tomou conta da Câmara. Os parlamentares estão nus. Eles se autoconcederam um prazo de 30 dias para o livre exercício da infidelidade. Até o dia 6 de abril está liberado o troca-troca partidário. Vale tudo e ninguém será punido. Para aumentar suas bancadas e, com isso, elevar sua cota de dinheiro público, ampliar sua vitrine eletrônica e aumentar seu poder de chantagem sobre o governo, os partidos compram deputados por até 2,5 milhões de reais. Dinheiro para a campanha, dizem. Costuma-se afirmar que a política é a segunda atividade mais antiga do mundo, mas ela ficou muito parecida com a primeira, com uma diferença: quem paga o michê é o déficit público. Boa noite. A TV Gazeta vai realizar debates eleitorais em parceria com o Estadão. Os eventos vão ser aos domingos, às 7h30 da noite. Candidatos ao governo paulista se defrontam no primeiro turno, dia 19 de agosto. Se houver segundo turno, em 14 de outubro. Os presidenciáveis debatem no dia 26 de agosto, no primeiro turno, e em 21 de outubro, se houver segundo turno. Além de debater entre si, os candidatos vão responder a perguntas de jornalistas da Gazeta e do Estadão. Haverá também participação de internautas, através das mídias sociais. E como já vimos no Jornal da Gazeta hoje, o empresário Joesley Batista deve deixar ainda hoje a carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Quem acompanha e tem mais informações é a repórter Sabrina Pires. Boa noite, Sabrina. Estela, olha, a expectativa é que Joesley Batista, um dos donos do grupo JIF, deixe a carceragem da Polícia Federal aqui na Lapa, zona oeste de São Paulo, a qualquer momento. Grande movimentação de jornalistas. Os advogados de Joesley Batista já passaram por aqui também, mas não confirmaram o exato horário que ele vai deixar a prisão. Agora, há uma orientação do STJ que ele deixe a prisão, mas com tornozeleira eletrônica. Assim como também teve essa orientação para o irmão dele, o Wesley Batista, que deixou a prisão há alguns dias. Mas porque a Justiça de São Paulo não tem o equipamento disponível, ele vai deixar a prisão sem o equipamento. Voltamos ao estúdio. Durante a madrugada, uma ação do DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais, chegou a um ponto clandestino de extração de combustível no bairro Cidade Líder, na zona leste de São Paulo. Um homem foi preso, acusado de organização criminosa e furto qualificado continuado. Policiais apreenderam um caminhão-tanque com 15 mil litros de nafta, derivado de petróleo, e também outros veículos que estavam no local. A operação é para combater furto de combustível de dutos da Transpetro. A polícia cavou um túnel de cerca de 2 metros de profundidade para chegar ao tubo usado no roubo dos derivados de petróleo. No Rio de Janeiro, uma paróquia na Vila Kennedy, zona oeste da cidade, sofreu um arrastão poucas horas depois do Exército deixar o bairro, que é alvo de operações diárias das tropas militares que participam da intervenção federal na capital fluminense.
Soldados do Exército voltaram a ocupar a Vila Kennedy hoje pela 7ª vez depois de anunciada a intervenção no Rio de Janeiro pelo governo federal. Foi o 4º dia seguido de ações militares na favela, que fica na zona oeste do Rio, uma das mais violentas da cidade. No total, o Comando Militar diz que pelo menos 1.400 homens participaram da ocupação. Os soldados trabalham na favela só durante o dia e chegam nas primeiras horas da manhã. Depois que eles saem, a violência e a onda de terror voltam a imperar no bairro. Ontem à noite, uma igreja foi assaltada durante a missa. Os ladrões fizeram arrastão e roubaram pelo menos 15 pessoas. Os porta-vozes do Exército dizem que a segurança na região, depois da saída das tropas, é responsabilidade da Polícia Militar. A cúpula da PM alegou que não foi acionada para nenhuma ocorrência na igreja, alvo dos assaltantes. Aqui em São Paulo, o sol apareceu hoje e a temperatura subiu. Olha, para o fim de semana, a previsão é de mais calor ainda. A Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para a gente. Um sistema de baixa pressão que se forma entre as costas Fluminense e Capixaba, somado ao fluxo de ar quente e úmido que chega lá do interior do país, reforça as nuvens de chuva. Aí, com essa combinação, a previsão é de chuva forte e frequente no Rio de Janeiro, em Minas e também no Espírito Santo. Não vai chover nenhuma gotinha de chuva no extremo norte do Brasil, no centro-sul gaúcho e entre os estados nordestinos, Alagoas e Rio Grande do Norte. O calor continua generalizado amanhã, viu? Olha só, em Porto Alegre, máxima de 32 graus com tempo firme, assim como em Recife, mas por lá faz até 31 graus amanhã. E tanto no Rio de Janeiro quanto em Vitória, a tarde vai ser quente, com máxima de 32 graus, com aquele risco de temporais por causa do tempo abafado. Para São Paulo, a sensação é de tempo abafado também em todo o estado. Na faixa leste, o dia começa com muita nebulosidade, mas depois o tempo abre. Chove de forma passageira entre o fim da tarde e a noitinha no litoral e de forma bem isolada aqui na Grande São Paulo. Nas demais áreas, o sol aparece com força e ocorrem pancadas de chuva a partir da tarde. A máxima bate na casa dos 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e dos 35 em Votuporanga. Em São José do Rio Preto faz até 33 graus e no litoral teremos máxima em torno dos 28 em Santos e dos 30 graus em Caraguatatuba. As temperaturas também disparam na Grande São Paulo, viu? No sábado teremos mínima de 19 e máxima de 29 graus com chuvas só em alguns pontos da capital. Aí no domingo esquenta mais, faz até 31 graus por aqui, ainda com chance de chuva. E para começar a semana o tempo fica firme, o sol predomina e o calor continua ali, na casa dos 31 graus na segunda-feira. A partir desta noite, o elevado João Goulart, mais conhecido como Minhocão, ficará fechado durante todos os fins de semana para veículos. O horário do bloqueio será das 9h30 da noite de sexta-feira até às 6h30 de segunda. O elevado vai ficar fechado para carros o dia inteiro, nos sábados, domingos e feriados. A interdição faz parte de um projeto que cria o Parque do Minhocão. O prefeito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou agora à noite a revogação completa do decreto que garantia proteção policial a ex-prefeitos da capital. Numa nota, a administração municipal afirmou que a decisão foi tomada hoje à tarde, depois de uma reunião entre o secretário de governo, Júlio Semeghini, de Segurança Urbana, José Roberto de Oliveira, e da Justiça, Anderson Pomini, em razão da polêmica provocada pela medida. Dória já tinha alterado o projeto anteriormente, se excluindo do benefício, concedendo ele somente para o próximo prefeito eleito. Quando apresentou o projeto, Dória garantiu que a medida não geraria custos à população, o que foi duramente criticado. Por 28 anos, ela esteve à frente de um programa pioneiro no Brasil chamado Aborto Previsto em Lei, que presta atendimento a mulheres vítimas de estupro ou que correm risco de vida por causa da gravidez. Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a assistente social Irotilde Gonçalves Pereira é cara de São Paulo.
Estava na lei há décadas, mas nenhuma instituição aplicava. Até que em 1989, na gestão de Luiz Erundina à frente da Prefeitura de São Paulo, a equipe do Hospital Municipal Arthur Ribeiro Saboia, no Jabaquara, foi convidada a começar a realizar as interrupções de gestações em mulheres vítimas de estupro. Irotilde, ou apenas Tilde, já era assistente social no hospital. Era ela o primeiro contato das mulheres que tinham acabado de sofrer a violência. Ela chega naquele momento trazendo toda a sua angústia, todo o seu estresse, falando com pessoas que ela nunca tinha visto, que ela não conhece, sabe que mora num país onde o aborto é crime. Então você imagina a carga de estresse que essa mulher chega. Então eu acho que a escuta é fundamental, você tem que ouvir essa mulher o tempo que for necessário. O começo não foi fácil, a equipe teve que enfrentar muitas barreiras. Eu chegava em casa, tinham jogado muitos ovos, eu recebia muita correspondência anônima, teve uma intimidação assim muito forte. Do início do programa até o ano passado, quando Tilde deixou o hospital, foram 28 anos dedicados ao atendimento de mulheres vítimas da violência. Nesse período, assistente social de um pequeno hospital público da Zona Sul de São Paulo se transformou em referência nacional quando o assunto é o aborto previsto em lei. Ela rodou o país fazendo palestras, ajudou a formar outras equipes. Era sempre procurada por jornais e revistas para comentar o assunto. Nós viajamos todas as capitais do Brasil, levando essa proposta, esse conhecimento, tentando sensibilizar as pessoas. Eu acho que foi fundamental porque eles já tinham um serviço que servia como referência. Hoje, Tilde está aposentada. O hospital já não é mais referência desse atendimento na cidade, mas a semente plantada deu frutos. Hoje, o aborto previsto em lei acontece em outras 5 instituições na capital paulista. Do tempo do trabalho, ficaram várias lembranças. Histórias que não eram felizes, mas que marcaram para sempre a trajetória dessa mulher. Nenhuma mulher morreu nos serviços de aborto legal, não só em São Paulo, mas em todo o Brasil. Eu tenho essa notícia. A luta continua, tem que continuar. O presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Milton Leite, do DEM, e aliado do prefeito João Dória, do PSDB, diz que a casa estuda uma nova organização para o TCM, o Tribunal de Contas do município, e que ele pode, inclusive, ser extinto. O presidente da Câmara afirma que a ideia está amadurecendo na casa, com discussões nos bastidores. Para o vereador Milton Leite, o Tribunal de Contas do município precisa ser modificado. Segundo ele, uma parte dos vereadores defende até que o órgão seja extinto, como já aconteceu no Ceará. Lá, as funções do Tribunal de Contas dos municípios foram assumidas pelo Tribunal de Contas do Estado. O papel do TCM é analisar as contas da prefeitura e também os contratos, editais e projetos. Mas não é de hoje que a instituição é alvo de críticas, vista como um órgão usado para acomodar políticos e apadrinhados, com um orçamento poupudo. Neste ano, o TCM de São Paulo pretende gastar 280 milhões de reais. A maior parte, 200 milhões, só para pagar os salários dos 650 funcionários. Desses, 175 são comissionados, indicados pelos conselheiros que eram políticos. Só 25% do quadro são auditores, os responsáveis pela análise técnica, a atividade fim do órgão. Cada um dos 5 conselheiros do Tribunal de Contas do município de São Paulo recebe R$30 mil por mês, salário maior que o de prefeito, que é de 24 mil. E 2 deles ganham mais que um ministro do Supremo Tribunal Federal, porque recebem também auxílio moradia. A soma, que alcança quase R$35 mil, está acima do teto definido pela Constituição. O vereador Milton Leite defende que os conselheiros sejam concursados, escolhidos entre os procuradores do município e com mandato de 3 anos. Hoje o cargo é vitalício. O vereador do DEM é um dos grandes aliados do prefeito João Dória,
que tem enfrentado dificuldade para tocar projetos, cuja lisura vem sendo questionada pelo Tribunal de Contas. Entre eles, uma das principais bandeiras do prefeito, o plano que prevê concessões e privatizações. A assessoria de imprensa do Tribunal de Contas do município de São Paulo informa que o presidente da instituição, o conselheiro João Antônio, vai responder às críticas ao tribunal na semana que vem e que vai apresentar dados e informações relevantes sobre o trabalho constitucional do tribunal que garante a correta aplicação dos recursos públicos na cidade de São Paulo. A União Europeia deve recorrer na Organização Mundial de Comércio da taxação do aço e do alumínio imposta ontem pelos Estados Unidos. A comissária do Bloco Europeu, Cecília Malmström, afirmou que vai aguardar um contato do governo americano para saber se o bloco vai ser excluído dos novos impostos. Caso isso não aconteça, vai recorrer à OMC para proteger o continente dos tributos. Malmström ainda afirmou que as preocupações americanas com a siderurgia mundial são válidas, mas que não acredita em tarifas como forma de resolver o problema. Trump justificou a sobretaxa de 25% para o aço e 10% sobre o alumínio importados como uma resposta a práticas comerciais injustas. O Brasil também se manifestou oficialmente hoje sobre a nova taxação americana para o aço e o alumínio importados. Numa nota, o Ministério da Indústria e Comércio e o das Relações Exteriores afirmaram que o Brasil vai recorrer a todas as ações necessárias para preservar seus direitos e interesses no campo da siderurgia mundial. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá, que junto com o México ficou isento da taxa anunciada ontem pelos Estados Unidos. A inflação oficial do Brasil é a menor para fevereiro desde o ano 2000. No mês passado, o IPCA ficou em 0,32%, informou hoje o IBGE. Nos 2 primeiros meses do ano, a inflação acumulada, o menor percentual desde o começo do Plano Real, em 1994, com variação de 0,61%. Agora, o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação está baixinha. Inflação alta ou crescendo nunca é bom, mas quando está baixa demais, pode ser sinal de algum problema na economia também. No último ano, a inflação subiu apenas 2,8%. O objetivo do país é ter uma inflação estável em torno de 4,5%. A diferença parece pequena na aritmética, mas para a economia não é. O que pode estar acontecendo? Uma inflação baixa pode ser sinal de que a economia ainda está muito fria, que ainda produz muito pouco. Um dos principais sinais de economia fria é desemprego muito grande. Quando há muito desemprego, os salários crescem muito pouco. Se crescem pouco, o custo das empresas cresce quase nada. Há menos pressão para aumento de preços, então. É uma explicação do que está acontecendo agora. Os salários voltaram a crescer, na média, mas crescem muito pouquinho. Neste ano, estão crescendo em ritmo menor ainda que no ano passado. Além do mais, como a inflação foi baixa em 2017 também, os reajustes desse ano devem ser mais contidos. Além de desemprego, houve também o que os economistas chamam de choque positivo no ano passado, que continua a ter efeitos neste ano. Como a gente já contou várias vezes aqui, a safra no ano passado foi excepcional. O preço dos alimentos caiu. Como a safra deste ano continua boa, os preços da comida continuam contidos. Alimento e bebida é o que mais pesa no orçamento das famílias e, por isso, na inflação. O dólar estável, mais ou menos estável, ajuda a manter os preços estáveis também. Outro motivo de inflação contida. A pergunta que fica é: por que a economia continua tão fria, mesmo que se recupere um pouquinho? Pode ser que as taxas de juros tenham ficado altas demais por muito tempo ou ainda estejam altas demais. Com juros altos demais, o crédito fica caro, consumidores compram menos, empresas investem menos, há menos negócio, menos emprego, claro. Parece que o Banco Central errou na dose dos juros básicos da economia. E os bancos estão sentando a mão nos juros que cobram dos clientes. Isso explica parte do nosso resfriado que não passa. Boa noite. Agora as notícias do esporte com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Depois, Maria Lídia entrevista o jurista Ives Gandra Martins. O São Paulo não resistiu à força do Palmeiras jogando no Allianz Parque e perdeu mais uma no Campeonato Paulista, dessa vez com a demissão do técnico Dorival Júnior, né, Celso, que já vinha balançando aí no cargo. Boa noite. Verdade, Estela, boa noite. Já era previsível.
O processo de fritura já acontecia há muito tempo. Derrotas por Ituano ou empate em casa com a Ferroviária já quase custaram o cargo do treinador. A derrota de ontem foi a gota d'água. A vitória do Palmeiras foi construída ainda no primeiro tempo. Aos 9 minutos de partida, o zagueiro Antônio Carlos aproveitou a cobrança de escanteio e subiu lá em cima para abrir o placar. 1-0. O segundo gol surgiu depois desse belo voleio de Vitor Luiz, que foi defendido pelo goleiro Jean. Mas no rebote, Miguel Borra empurrou para dentro e fechou o placar. Palmeiras 2, São Paulo 0, placar final. O resultado causou a demissão do técnico Dorival Júnior, que estava no comando do clube há pouco mais de 7 meses. É a maneira como nós tentamos fazer o nosso melhor para que o São Paulo pudesse encontrar um caminho. É um fato normal, corriqueiro. Então eu só tenho a agradecer a oportunidade que eu tive e tentei fazer o meu melhor pelo São Paulo. Eu acho que esse é o caminho. A reciprocidade existe e são fatos que a gente tem que passar na vida. Você acredita que esse time pode dar frutos no futuro? Pode. Nós deixamos uma bela base aí, eu não tenho dúvidas que vai crescer. Aguardarmos, para que o tempo vai mostrar um pouco mais. Essa foi a 6ª demissão de técnico no São Paulo. Olha só, em 2 anos e 11 meses, já existe algum nome aí para substituir o técnico, Celso? Sim, existe sim. Não foi revelado, obviamente, né, oficialmente, mas nos bastidores a gente sabe que Diego Aguirre, uruguaio, está muito perto de acertar com o São Paulo. E hoje o Raí, gerente de futebol do Tricolor, explicou os motivos que levaram à demissão de Dorival Júnior e revelou o perfil do novo treinador que deve assumir o time nas próximas horas. Tudo não foi uma decisão de uma hora para outra, né? A gente já vinha conversando, obviamente, que o Dorival e a própria comissão técnica são pessoas já vividas no futebol, sabiam da situação, da pressão, da necessidade de uma reação da equipe, não só de resultados, mas também de jogo. Não estava surtindo efeito o trabalho, né? Por mais que a gente tenha acreditado e insistido um pouco mais do que normal, geralmente, no futebol brasileiro. Com relação a nomes para o próximo treinador, já temos um nome que a gente, entre outros que a gente estudou, já foi unanimidade entre as pessoas que participaram dessa decisão, que está bastante avançado, mas ainda em negociação, por isso não vou poder dar mais detalhes. É evidente que o problema não é só o treinador, mas sim a sequência de um trabalho que está também em torno desse treinador, que a gente acredita bastante que vai complementar o que a gente está planejando. Celso, eu acho que os dados que nós demos aqui no jornal, falando dessa questão de 6ª demissão em 2 anos e 11 meses, né, são preocupantes, mostram uma crise no São Paulo, né, de falta de um trabalho contínuo ali. Exatamente, prova que o problema não está justamente no técnico. Claro que o futebol apresentado pelo São Paulo, sob o comando do Dorival Júnior, longe de ser o futebol dos sonhos. Por outro lado, há vários fatores a ser considerados. Por exemplo, o fato de só poder ter um treinamento entre um jogo e outro, sabe, início de temporada. Faltou paciência com o Dorival. Mas, segundo o Raí, né, houve paciência até demais. Ele falou. Vamos aguardar nos próximos dias a chegada do Diego Aguirre. Um ótimo fim de semana para você. Para você também. Com você, Gamberini. O secretário de Estado americano Rex Tillerson afirmou hoje que a proposta de diálogo com a Coreia do Norte não significa uma negociação entre os dois países. Tillerson disse que está surpreso com o convite norte-coreano e confirmou que o encontro entre o presidente Trump e Kim Jong-un deve ser em maio, mas ainda sem data certa. Não está claro ainda que concessões os dois lados estão dispostos a fazer nesse encontro e, caso ele aconteça, será a primeira reunião oficial entre um presidente americano e um líder norte-coreano desde o início da Guerra da Coreia em 1950. Kim Jong-un afirmou que está disposto a suspender testes balísticos e exercícios militares, enquanto durarem as negociações. O Reino Unido enviou 180 militares a Salisbury para investigar o caso do envenenamento de um espião russo.
Os militares vão auxiliar no esclarecimento do caso e remover objetos potencialmente contaminados da cidade, a 130 quilômetros de Londres. Sergei Skripal, espião russo de 66 anos, e a filha de 33 foram achados no domingo desacordados, num banco num parque de Salisbury. Eles estão internados em estado grave e a substância usada no ataque já foi identificada. O ministro das Relações Exteriores britânico, Boris Johnson, afirmou que vai responder com firmeza a qualquer evidência de que agentes russos envenenaram Skripal. A Rússia anunciou que está disposta a colaborar com a investigação para acabar com as especulações sobre o caso. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, determinou o arquivamento de um inquérito que investigava o senador José Serra, do PSDB, por recebimento de dinheiro de Caixa 2. O inquérito foi aberto em agosto do ano passado, depois de o empresário Joesley Batista, da JBS Friboi, dizer em delação premiada que em 2010 houve doações não contabilizadas à campanha de Serra à presidência da República. Após a abertura do inquérito, a assessoria do senador divulgou nota dizendo que todas as campanhas eleitorais de Serra foram conduzidas dentro da lei. De acordo com a decisão de Rosa Weber, uma eventual punição ao tucano foi extinta porque o crime prescreveu. Daqui a pouco, Maria Lídia entrevista o jurista Ives Gandra Martins sobre a quebra de sigilo bancário e a investigação do presidente Temer. Até já! Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre a investigação do presidente da República por atos anteriores ao mandato. A entrevista foi gravada. Entrevisto o jurista Ives Gandra Martins, professor emérito da Universidade Presbiteriana Mackenzie e presidente do Conselho Superior de Direito da FEComércio de São Paulo. Doutor Ives, muito obrigada por estar conosco. Bom, doutor Ives, eu tenho informação que o senhor redigiu o parecer que foi enviado por Michel Temer à Procuradoria-Geral da República sobre a inclusão do presidente da República em inquérito da Lava Jato. Então eu quero começar por aí. O que foi que nesse parecer o senhor destacou como sendo a questão substantiva? A questão substantiva é o parágrafo 4º do artigo 86 da Constituição. Mas o parecer foi escrito por mim, para o professor titular da Uninove, a Samantha Flug. Diz o seguinte: o presidente não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao seu exercício da presidência. Ora, quem investiga quer responsabilizar. A responsabilidade, se quisesse dizer, diz a Procuradora-Geral da República, o seguinte: não, nós vamos investigar, mas quando tivermos os elementos de responsabilização, nós não vamos denunciar. Ora, a Constituição faz menção a responsabilizar e não a denunciar. Se escrevesse denunciar o constituinte, daí sim ela teria razão. Então, a meu ver, o antigo Procurador-Geral da República corretamente mandou arquivar. E esta procuradora, ela interpretou a palavra responsabilidade como se fosse denunciar. Então nós mostramos que havia decisões anteriores, o ministro Pertence, o ministro Ceni Sanches e outros ministros que já examinaram o parágrafo 4º, que aliás nós fizemos questão de mostrar no parecer. Todos os países civilizados, França, Itália, Portugal, nós citamos a Constituição, tem um dispositivo idêntico que não permite a responsabilização. E a responsabilização é evidente. Quem está investigando está pretendendo responsabilizar. Agora, há um dado só, Maria Lídia, que me parece importante. Isso não significa que o presidente vai ficar impunível. Se realmente houver alguma coisa, a partir do momento que ele deixa a presidência da República, ela pode investigar. E pode, evidentemente, se houver alguma coisa, responsabilizar. Nosso parecer é extremamente, exclusivamente jurídico, e eu ponho no parecer aquilo, eu e a Samantha, que eu e o Celso Bastos, há 20 anos atrás, quando comentamos a Constituição, e fui eu que comentei o parágrafo 4º do artigo 86, digo agora o que disse há 20 anos atrás. Agora, doutor Ives, é interessante, a Procuradora-Geral, ela disse que investigar não é responsabilizar.
Ela diz que não. Entretanto, há a questão da inferência, né? Se o presidente está sendo investigado, se foi autorizada essa investigação, por inferência, acaba se pensando que ele é, no mínimo, suspeito. Alguma ele fez. Isso é prejudicial ao exercício do mandato, com consequências para a sociedade? Mas é claro que é, Mana. Por essa razão é que o Constituinte reproduziu dispositivos que estão em constituições de outros países civilizados, onde não há precedente semelhante a esse que a Procuradora-Geral da República pretendeu. É evidente que isso foi colocado para não prejudicar o exercício da presidência, que transcende a figura do presidente. Quer dizer, o preceito constitucional tem na base esse princípio. O princípio de fazer com que a presidência seja exercida e sem impunidade, porque na prática, terminado o mandato, se houver alguma coisa, evidentemente ele vai ser processado. Agora, no caso concreto, o que se está pretendendo preservar não é a figura do presidente, é a figura da presidência. Isto é, da responsabilidade do presidente no exercício do mandato, porque é evidente que uma investigação dessa tem, evidentemente, reflexos em toda a sociedade, na economia, na administração. Então, me parece que, com todo o respeito que eu tenho à procuradora, e com todo o respeito que eu tenho, Maria Lídia Alfaquim, que é meu confrade em duas academias, na Brasileira de Direito Constitucional, na Brasileira de Letras Jurídicas, tem a impressão que os dois não foram felizes na decisão que tomaram. Doutor Ives, existe na Constituição alguma norma que justifique investigação do presidente da República por ato cometido antes do mandato, com o intuito de evitar sumiço de indícios e de provas? Nenhum dispositivo. O dispositivo que existe é um dispositivo vedatório. É o parágrafo 4º que diz claramente... Só esse? Por atos estranhos não pode ser responsabilizado. Se não pode ser responsabilizado, não pode ser investigado. Quem investiga pretende responsabilizar. O dispositivo não é para garantir o presidente, é para garantir a presidência, a administração do país. Eu tenho a impressão que, com o respeito que eu tenho aos dois, e com o ministro Fachin, nós, enfim, temos até uma grande amizade, eu tenho a impressão que foram extremamente infelizes. Sim. E mais, prejudicaram o país. Porque, na verdade, cada vez que a presidência é atingida, toda a administração é indiretamente atingida, a própria economia sofre, o que vale dizer. Nós estamos num espírito que eu tenho dito, aliás, escrevi um artigo para o Estado de São Paulo também sobre esse mesmo tema, na terça-feira, em que eu dizia o seguinte: enquanto os poderes não perceberem que o Poder Judiciário é só Poder Judiciário, o Poder Executivo é só Poder Executivo, o Poder Legislativo é só Poder Legislativo, e cada um não tem que invadir a competência dos outros, enquanto nós não tivermos essa compreensão pelos três poderes, nós vamos manter o que temos visto, insegurança jurídica. Encerrando bem rapidamente, bom, se a autorização para essa investigação do presidente da República fere a Constituição, cabe à parte ofendida, no caso ao presidente da República, recorrer judicialmente? Não, ele poderia até dizer o seguinte, entende? Na verdade, quando há invasão de competências, ele está, evidentemente, se defendendo. Agora, o que ele faz é mostrar perfeitamente que isso não caberia, deveria ser sustentado. Mas cada vez que há invasão de competência, se um dos poderes entender que o seu poder, o normativo, o executivo, foi invadido pelo judiciário, o artigo 142 da Constituição diz qual é o caminho. É pedir para reestabelecimento da lei e da ordem, não pelo Poder Judiciário, pelas Forças Armadas. E é isso que ninguém quer. Por essa razão, deveriam os poderes ter consciência que não vale a pena criar conflitos que podem resultar, num momento,
naquilo que é chamado o poder maior de moderação, de reposição da lei e da ordem, não de rompimento, mas que seria um dos poderes pedir às Forças Armadas, que é o que ninguém quer. Ninguém por isso quer, é que eu temos registro claro, histórico que justifica essa repulsa por uma solução dessa. Por essa razão, com 60 anos de advocacia, 57 professor universitário, o apelo que eu faço, tenham consciência que cada poder é harmônico e independente, tem que exercer as suas funções dentro de suas competências. Doutor Ives, muito obrigada por seus esclarecimentos. Mais uma vez, obrigada por comparecer aqui ao Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Sempre uma alegria. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Um bom fim de semana para você. Boa noite, bom fim de semana e até segunda. Hoje, 10h30 da noite, no Todo Seu, saiba como receber um novo animal de estimação em casa.